A visão errada a respeito do corpo humano é o primeiro passo, é a primeira vitória do encardido. Quando foi que o homem e a mulher passaram a sentir vergonha do próprio corpo? Quando Deus os fez? Deus os fez, e os fez pelados, nus. Deus apresentou o homem para a mulher. Quando Deus apresentou o homem para a mulher, e quando Deus apresentou a mulher para o homem, os dois estavam completa e absolutamente nus, na frente de Deus. Vocês imaginem essa cena. Então rasga sua Bíblia, deve ver que a Bíblia está errada. A Bíblia diz que Deus criou o homem, depois criou a mulher, criou um jardim, 13 vezes cita jardim, criou um jardim, além de ser um paraíso já, hein? Olha o ambiente, Deus preparou o ambiente, um ambiente de jardim, um lugar bonito, e ali solenemente, ele que tinha dito, a única coisa que ele disse que não era bom. É interessante que no Gênesis repete-se várias vezes o refrão: e Deus viu que tudo era bom. Tudo que Deus fez, e Deus viu que tudo era bom. A única coisa que não é bom, segundo o próprio Deus, não é bom que o homem e a mulher estejam só. Isso foi Deus que falou? Foi Deus que constatou? Então Deus fez a mulher e Ele trouxe. Foi Deus que apresentou a mulher para o homem. A mulher não é tentação, ou o homem não é tentação para a mulher. Foi Deus que fez. E os apresentou, e eles estavam completamente nus. E que maravilha, o êxtase, a alegria com que Adão olha para a mulher e com que Eva olha para o homem. Eles se reconhecem um no outro, eles se contemplam um no outro, do mesmo jeito que Deus se reconheceu no homem e na mulher criados. Versículo 31 do primeiro capítulo de Gênesis: Deus contemplou. Contemplar significa se reconhecer. Templo é um pedaço, é um recorte de Deus. Contemplar é ver o templo de Deus, é ver o próprio Deus no outro. Do mesmo jeito que Deus contemplou, que Deus se reconheceu no homem e na mulher, o homem se reconhece na mulher, a mulher se reconhece no homem. Esta sim, carne da minha carne, sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos. Mas logo depois do pecado, e é bom deixar claro já na primeira pregação, o pecado original não tem nenhuma ligação com relação sexual. Eu não consigo entender, a não ser por uma tradução errada. Inclusive foi quando entrou a história da maçã. A tradução, principalmente no latim, mal, também pode ser traduzido malo. E maçã também pode ser escrita como malu, escreve do mesmo jeito. Por ser duas palavras parecidas, jogaram a história da maçã no pecado. E acabaram com outro erro pior ainda, foi colocar o pecado como se fosse a relação íntima. Muitos teólogos da igreja pensaram, entre eles Santo Tomás de Aquino, a grande autoridade da igreja. Quando perguntaram a São Tomás se o homem e a mulher tiveram relações íntimas no paraíso, Santo Tomás afirmou: se não tiveram, foi por absoluta falta de tempo. Santo Tomás de Aquino. E disse mais: se tiveram, foi a mais perfeita e maravilhosa de todas que já existiu na face da terra, porque é algo feito na presença de Deus. Então não tem nenhuma ligação entre pecado original e
relações íntimas. Nenhuma. Claro, o catecismo vai afirmar também: o pecado estragou todas as relações do ser humano. Então precisa ampliar um pouco esse leque. O pecado estragou a relação do ser humano com Deus. Versículo mais terrível da Bíblia, Gênesis 3, verso 8: o homem e a sua mulher se esconderam da face do Senhor Deus no meio das árvores do paraíso. Olha que coisa terrível. Primeira grande relação que o pecado estragou: a relação do homem com Deus. O pecado estragou a relação do homem com a natureza, e nós estamos vivendo isso hoje. Essas catástrofes que o ser humano está experimentando hoje são consequências do pecado da humanidade, do pecado ecológico, do pecado pessoal, do pecado social, do pecado econômico e companhia limitada. Vocês imaginam, gente, que o Amazonas esteja vivendo o problema da seca, se lá tem o mais caudaloso rio do mundo? Um terço da água que entra no mar, no mundo inteiro, vem pelo rio Amazonas. Um terço. Por que esse desequilíbrio? É o pecado humano? Isso que aconteceu nos Estados Unidos, isso que aconteceu agora no Paquistão. Vocês imaginam, ontem no sul do Brasil a temperatura chegou a 40 graus. Esse desequilíbrio da natureza é consequência do pecado. Já no paraíso, o ser humano perdeu a intimidade com a natureza, quando reduziu o paraíso inteiro a uma única árvore. Então o pecado estraga a relação do ser humano com Deus, faz o ser humano ter medo de Deus, faz o ser humano se esconder de Deus, se afastar de Deus, perder a intimidade. Gênesis diz que Adão e Eva passeavam com Deus ao cair da brisa da tarde. Que cena linda! Finalzinho da tarde, o sol se pondo, Deus passeando pelo meio do jardim, pelo meio do paraíso com Adão e Eva. E depois o ser humano vira as costas para Deus. O ser humano passa a ter medo de Deus. O pecado faz o ser humano romper com Deus, faz o ser humano romper com a natureza. Os animais não mais obedecem o ser humano. A agressividade do ser humano passa para os animais. Você conhece uma família pelo animal que tem. Numa casa de gente estressada, o papagaio é estressado. Você chega numa casa, o papagaio começa a falar palavrão, por quê? Depois a dona fica com vergonha, né? O papagaio fala o que escuta. Você chega em casa de carismático, o papagaio está lá. A gente sabe se a pessoa é carismática pelo papagaio. O gato de família estressado é um perigo. E solta eletricidade no pelo. É agressivo. Cachorro de família estressada, cachorro morde tudo, destrói tudo, berra, caga para todo lado, vança. No entanto, você chega na casa de uma família harmônica, serena, os animais são assim também. Os animais são normais, tranquilos. As plantas ressentem o temperamento de uma família. Tem casa que flor nenhuma nasce.
Nem comigo ninguém pode, não adianta plantar lá. Eu conheci uma mulher que ela matava comigo, ninguém pode. Só de olhar na flor. Já pensou? Tem casa que você olha assim, nossa, que coisa linda, aquela flor bonita, aquela samambaiona bonita, o jardim está sempre florido. Tem casa que a pessoa tenta, mas planta com raiva. A mulher fica o mês inteiro falando, marido, está na hora de plantar a flor lá, eu já vou plantar aquela merda que é a flor. Planta com raiva, põe de qualquer jeito ali na terra. Claro, a planta ressente. Planta percebe. Você chega na sua planta, se joga uma aguinha, conversa com ela, ela ri. As folhinhas ficam tudo verdinho. Os animais, a natureza ressente do pecado. Mas, meus irmãos, no plano desse mundo, o maior estrago que o pecado fez, aí você faz a ligação, não na origem, repito, tripito, não há nenhuma relação entre pecado original e relação íntima, nenhuma. Agora, por isso que eu dei esse exemplo amplo de Deus, da natureza, das plantas, etc. O lugar aonde se manifestou de modo mais visível e palpável a consequência do pecado foi nas relações íntimas do homem e da mulher. Porque do mesmo jeito que inverteu esse relacionamento com Deus, de amor para fuga, de medo, de dominação, projetou-se isso para as relações. O primeiro sinal de que o ser humano pós-pecado perde a capacidade de viver a intimidade é que Adão e Eva fizeram para si roupa com folhas de figueira. Percebam? Mas foi Deus que os apresentou. Será que Deus os fez incompletos? E que coisa linda, hein? Quando percebeu que o pecado havia estragado essa área e que o ser humano estava improvisando uma veste com folha de figueira desse tamanho assim, o próprio Deus fez com pele de cordeiro, muito provavelmente, roupa que revestiu a dignidade do ser humano. Quase que ali já tem um anúncio da salvação. Quase que eu podia afirmar que esse já é um dos proto-evangelhos. Proto-evangelho, por exemplo, no capítulo 3 de Gênesis, quando diz que a mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Chama-se proto-evangelho, já é um anúncio do evangelho. Pois eu colocaria também o fato de Deus colocar essa veste de pele no homem e na mulher como um proto-evangelho. Porque depois vai ser o Cordeiro de Deus, despido de toda a veste, que vai restaurar a dignidade perdida. Há no catecismo, eu acho que é o número 2336, a afirmação de que Jesus veio para santificar, para curar, para restaurar essa relação estragada pelo pecado. Não há dúvida que ali, quando Deus revestiu com aquela pele de cordeiro, o homem e a mulher, destituídos da sua dignidade, não por culpa de Deus, obviamente, mas em consequência do pecado que fechou o ser humano, Deus está anunciando um novo revestimento da graça, um jeito novo de viver essa graça. E vocês observam que esse texto que eu li em Mateus 19 é o único caso em que Jesus repete exatamente as palavras do Antigo Testamento. Nos demais sacramentos houve uma mudança radical. Por exemplo, o sacramento do batismo, a iniciação,
era exclusiva aos meninos judeus, através da circuncisão. O batismo cristão para todas as crianças, meninos e meninas. E ao invés de ser uma incisão na carne da pessoa, é o derramamento do Espírito no coração. Mudou. A Eucaristia, a celebração da Páscoa, era uma festa onde se consumia o cordeiro, comia-se pães sem fermento e ervas amargas, o Hagadá. A Eucaristia é o pão e o vinho que Jesus tomou e ofereceu como seu corpo, como seu sangue. A reconciliação era feita através de bodes, de cordeiros, de sangue de animais que eram derramados sobre o altar, e colocava-se a mão em cima e fazia-se o sacrifício expiatório pelo pecado. A reconciliação é feita no sangue do Cordeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos os sacramentos mudaram. Mudaram o conteúdo, mudaram a fórmula, mudaram até a matéria, menos o matrimônio. Jesus quer mostrar que o matrimônio continua conforme o plano original de Deus, até para nos afirmar que o pecado não tem poder contra o plano de Deus. O pecado pode estragar o plano de Deus, o pecado pode deturpar o plano de Deus, o pecado pode encobrir o plano de Deus, o pecado pode ofuscar o plano de Deus, mas nenhum pecado pode aniquilar o plano de Deus, a vontade de Deus. E digo também a respeito da sua vida conjugal. Por isso que a qualquer momento da vida a dois, a qualquer momento da vida conjugal, independente de 10, 20, 30, 50 anos, independente até mesmo das burradas que ambos ou que um e outro fizeram, independente até mesmo de toda a infidelidade, na hora em que um casal decide viver o matrimônio, ele tem condição de vivê-lo em plenitude, independente do que passou, porque o dom de Deus, além de ser irrevogável, Romanos 11, 29, o dom de Deus é sempre maior do que qualquer pecado, do que qualquer desequilíbrio, sempre maior. O dom que Deus colocou no homem e na mulher, essa atração natural que Deus colocou do homem para a mulher e da mulher para o homem. Por isso que a igreja jamais vai poder aceitar qualquer outra forma de atração que não seja essa, a atração equilibrada de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. Inclusive, se é equilibrada de fato essa atração, ela planifica-se ao assumir um projeto de vida que se torna público, que se torna visível. É por isso que marido e mulher externaliza a sua intimidade através da aliança, através dos gestos concretos, através dos sinais visíveis do matrimônio, e que graças a Deus hoje já está se recuperando de uma forma bonita, principalmente dentro da igreja. Porque dentro da igreja, até pela cultura, alguns anos atrás, e muitos de vocês se lembram disso, pois se eu me lembro, imagino então alguns de vocês aí, que pela cara tem qual o dobro da minha idade. Cara, que às vezes a cara engana muito, né? Mas vocês entravam na igreja, vinha o marido e a mulher segurando no braço do marido, as criancinhas todas lá, os 18, o cabelozinho correndo. Chegava na igreja, o que fazia? A mulher vai para um lado, o homem para o outro. Tinha o lado das mulheres, o lado direito só sentava mulher, o lado esquerdo só sentava homem. Tinha igreja também que era diferente, os bancos são as mulheres, os homens eram lá atrás de pé, com o pé assim na parede ainda.
e o chapéu colocado lá na beira da janela. Gente, que absurdo! Mas não casar na igreja? Parecia uma ideia errada de que marido e mulher não podiam rezar junto. Vocês vejam que o encardido, ele infiltra-se também na cultura, e até na cultura religiosa. Mas, meu Deus, será que ninguém parava para pensar? Da onde será que... Eu não consegui achar nenhum texto que provava da onde isso veio, e também nunca consegui achar um texto em que dizia que devia ser assim. Acho que não, mas não tenho certeza, hein? Mas acho que nunca teve um texto, uma norma da igreja dizendo os homens devem ficar separados das mulheres. Eu acho que em algum lugar começou isso, quem sabe algum padre meio destemperado, meio desequilibrado, que não gostava de ver homem com mulher junto. Só pode ser. E aquilo passou de um lugar para o outro, passou para o outro, passou para o outro. E quantos anos levou? Hoje ainda não é muito comum a gente ver o casal abraçado dentro da igreja. Eu acho tão bonito quando eu estou fazendo uma homilia, por exemplo, e a mulher deitada no ombro do marido, abraçado, marido suavemente alisando o seu cabelo, seu ombro. Que coisa bonita. Estão bebendo a graça da espiritualidade junto, na carne. Isso é uma bênção, isso é uma maravilha. Mas isso é muito recente. Quanto tempo faz que vocês vê casal católico se beijar na televisão? Se não é eu dar uns apertos aqui nesses acampamentos. Parece que isso é uma coisa pecaminosa. Gente, a intimidade conjugal, ela se reveste de níveis de intensidade. Há situações da vida conjugal que jamais deveria ser partilhada ou compartilhada, e eu diria, nem na fala, nem nos comentários. Por exemplo, em Betânia é norma, casais de Betânia jamais podem ter o filho ou a filha dormindo no mesmo quarto. Isso economicamente para nós é um prejuízo. Temos que arrumar quarto para as crianças, desde que nasça, porque a criança capta tudo. E depois, quando nasce, você já deve ter notado que a primeira coisa que faz é cortar o umbigo. Até nascer a criança está grudada na mãe, depois que nasce não está mais grudada. Agora separou. Então arruma um quartinho, arruma perto, põe um bercinho, mas não no mesmo quarto. Porque aquilo que o casal precisa viver, o quarto do casal precisa ser um santuário. Aquilo que vocês fazem no quarto é santo, desde que façam coisas santas, desde que não aporcalhem o quarto de vocês, como alguns hoje continuam aporcalhando, levando para lá videocassete, DVD, com filme pornográfico, internet e outras coisas. Você não tem o direito de prostituir o seu quarto. Esse é um grande pecado que se comete. Você não tem o direito. Você não pode aporcalhar algo que é santo, algo que Deus santificou e que botou aí a sua marca. A sexualidade traz a marca, traz o carimbo de Deus, traz a marca, traz o DNA de Deus. E vocês vão perceber na leitura do livro que quando eu usei esse texto, esse imperativo categórico, está lá bonito naquele painel, sede fecundos. Teve um rapaz da capa da editora que me passou uns 2 e-mails dizendo, mas não tem que ser sedes fecundos, não tem que ser plural. Eu disse, não, vai no dicionário, a Bíblia não erra, na Bíblia está sede fecundos. Por quê? Porque é um imperativo.
imperativo. Cada vez que você encontrar o verbo na segunda pessoa do plural, sem S no final, é o único caso em português, chama-se imperativo. Imperativo significa, não é opcional. Essa ordem bíblica, retomada pelo catecismo, como eu vou ler na segunda pregação da manhã, é uma ordem de Deus para os casais. E vocês perceberão na leitura desse livro que não estou me referindo à fecundidade no sentido de gerar filhos e filhas. É de propósito. Não falo nenhuma vez em filhos e filhas nesse livro. Não estou trabalhando o tema da procriação. Isso já tem muito livro escrito. Aliás, a maior parte dos livros escritos é sobre a procriação. E eu fiz isso de propósito. Foi pensado e muito bem pensado. A fecundidade vai muito além e também muito aquém da procriação. A fecundidade sexual, ordem de Deus, sede fecundos. Não está dizendo assim, que vocês sejam fecundos. Não está dizendo, se vocês viverem isso, aquilo outro, vocês poderão vir a ser fecundos. Não, está dizendo sede, é uma ordem. E quem não cumpre essa ordem está vivendo em pecado mortal. A fecundidade que Deus os chama a viver é a fecundidade da própria relação, é a fecundidade na própria intimidade, independente se essa relação poderá vir ou não a conceber um filho. Aliás, eu cito, a única vez que eu cito no texto, é dessa fecundidade que a igreja extraiu os elementos para falar e para praticar a paternidade responsável. Se a igreja não acreditasse nessa fecundidade da intimidade, até como ordem imperativa de Deus, ela não poderia também falar em controle não, porque controle é mais política pública, em paternidade responsável, em métodos anticoncepcionais aceitos pela igreja. Até mesmo esses métodos são baseados nessa ordem imperativa de Deus, embora eu não trate desse assunto aqui no livro. O livro está restrito ao tema da fecundidade íntima, tentando mostrar que os casais precisam de fato descobrir a força, a beleza, a santidade que Deus colocou, porque Ele quis. O catecismo afirma, e eu vou ler esse texto aqui durante esse acampamento ainda, o catecismo afirma com todas as letras: no ser humano a sexualidade vai muito além do biológico e do físico. Meus irmãos, biologicamente falando, os animais teriam condição de ter uma relação sexual muito mais prazerosa do que o ser humano. E por que o único ser que tem prazer numa relação é o humano? Porque nenhum animal tem prazer na relação, muito pelo contrário. Há animais em que a fêmea só ovula se ela sentir dor. Basta você ver a composição física, por exemplo, dos genitais de um gato. É tudo cheio de farpas para provocar dor, porque se não tiver dor, a fêmea não ovula e não fica grávida. Não há concepção. O único ser, há 2 ou 3 casos que a ciência achava que era prazer pela manifestação momentânea, mas percebeu-se também que é dor. Por exemplo, o caso dos coelhos. Aliás, os coitados dos coelhos também já foram chamados de ruminante,
Porque fica a boca inteira mexendo assim. Na Bíblia não se come coelho por isso. Acho que o coelho é ruminante. E o coelho não é ruminante. É porque ele come muito o tempo todo. Aquele grito do coelho não é de alegria, é de dor. O único ser, hoje a ciência prova e comprova, não precisava nem da ciência falar isso, bastaria uma leitura atenta da palavra. O único ser que tem prazer de fato numa relação íntima é o humano. Por quê? Há um capítulo especial sobre isso no livro. Porque é o único ser, imagem e semelhança de Deus. Todo prazer, ele está intimamente ligado ao prazer de Deus, do Deus que vibrou e Deus viu que tudo era bom. Por isso também que o ser humano é o único bicho que tem prazer em ouvir. Gente, o ouvido de um cachorro é umas 300 vezes mais potente que o ouvido humano. No entanto, o cachorro não distingue uma nota musical da outra. Ele distingue um barulho que tiver lá, não sei quantos quilômetros. Ele chega a perceber que o trovão está vindo antes que o ser humano escute. O nariz de um cachorro são umas 500 vezes mais potente que o nariz do ser humano. A capacidade que ele tem de faro, por isso que o cachorro quando corre, ele põe a língua para fora, para respirar pela língua, para deixar livre, para as narinas captar os odores que o vão guiar. Mas você já viu um cachorro cheirando uma flor? O cachorro não liga para perfume, aliás, nem gosta. Você põe um pouco de perfume nele, então ele não tem prazer do olfato, não tem prazer da audição, não tem prazer do tato, não tem prazer do paladar. Você joga um pedaço de osso, ele come. Qualquer coisa que dá, ele come. Ele pega um bicho que morreu, está fedendo no mato, ele come. Ele não distingue o prazer de comer. Também não distingue o prazer íntimo. O ser humano é o único ser na natureza que tem prazer. E tem por quê? Daí que eu tento trabalhar um capítulo sobre isso. Prazer não é direito, é dom. Quando busca-se o prazer pelo prazer, não o encontra. Aliás, Deus é espetacular nisso. A pessoa que busca prazer pelo prazer, seja qual for o prazer, não o encontra. O prazer é consequência, consequência do saborear, consequência da perda de tempo, consequência do degustar. E digo a vocês, é uma pena. A grande maioria dos casais, incluindo os cristãos, não sabe o que é o verdadeiro prazer sexual. Eles confundem prazer com ejaculação. Isso qualquer bicho faz. Isso até sozinha a pessoa desequilibrada faz. O prazer vai muito além. E eu falo abertamente isso no livro. Começa com os pequenos toques, com os carinhos, com o olhar. O prazer sexual começa sozinho, no banho, quando você cuida do seu corpo. O cuidado com o corpo, aqui vem algo importantíssimo, meus irmãos. Se há uma área, até retomando o que eu já falava alguns minutos atrás, se há uma área que o encardido tentou impregnar a sua marca, é a área da sexualidade. Por isso, para se chegar a uma teologia da sexualidade,
que é uma das propostas básicas do texto, por uma teologia da sexualidade. Para se chegar nessa teologia da sexualidade, é preciso retomar uma teologia do corpo. Enquanto cada um não se convencer, meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo é obra-prima das mãos de Deus. Eu sou meu corpo. Essa ideia errônea, interpretação errada de Santo Agostinho, não ele que errou, a interpretação dele, aliás, que já começou com a interpretação errada de São Paulo. É uma injustiça que se faz ao apóstolo Paulo, quando disse que Paulo tinha uma visão pejorativa do corpo humano ou da própria mulher. Isso é um absurdo. Isso é uma visão distorcida. Isso é ler um texto e não ler outro. Se você isolar o texto, você fala a maior bobagem do mundo. Não, está na Bíblia, está de fato, isolado do contexto. Mas essa visão de que o corpo é prisão da alma, pois meu Deus do céu, quantas pessoas ainda falam que a morte, aliás, nós vamos abordar isso no tema do acampamento do mês que vem, quando vamos fazer a oração da cura das gerações, o Padre João Batista vem fazer. Essa visão errada de que a morte, a alma se separa do corpo. Ora, a igreja afirma que esse meu corpo será transformado, mas é esse corpo. Como é que pode ter imagem de santo então? Como é que nós afirmamos que Nossa Senhora foi elevada ao céu no seu corpo glorioso? A ressurreição de Jesus no corpo, o corpo ressuscitado de Jesus, é sinal do que vai acontecer comigo e com você. O nosso corpo é sagrado. Pela origem, foi Deus que nos fez. Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Mas principalmente pelo destino. O corpo humano é duplamente sagrado. Pela origem, é feito pela mão de Deus, é ação específica do Espírito Santo, e ainda no batismo recebe uma incorporação ao corpo de Jesus. E pelo destino, o seu corpo não está destinado ao fim. O seu corpo vai passar por um processo de apodrecimento para renascer, como lembra São Paulo. Então nós precisamos olhar para o nosso corpo como algo sagrado, como algo santo, como algo bonito, como algo maravilhoso. Você precisa começar a louvar a Deus o corpo que tem, desde do dedinho do pé até a sua cabeça. E naqueles casos em que a pessoa tem uma visão pejorativa, que a pessoa acha feia os seus órgãos genitais, seus órgãos sexuais, precisa aprender a fazer um louvor especial aí. Aliás, essa é uma oração que devia se fazer mais na intimidade. Por exemplo, você pode unir o banho, o seu momento do banho, com um banho de regeneração do Espírito Santo. Na medida em que a água vai tocando do seu corpo, na medida em que você vai se ensaboando, você vai louvando a Deus. E se você tiver algum trauma de alguma parte do seu corpo, essa é uma hora importantíssima para curar esse trauma. Principalmente marido e mulher não pode ter trauma do corpo. Mesmo uma pessoa que tenha trauma do seu corpo, mesmo uma pessoa que tenha um defeito físico, mesmo uma pessoa que tenha uma marca no corpo que acha feia, ótimo, pode até achar feio para mostrar para os outros, então não mostra, mas não para o seu marido e para a sua mulher. Um casal que esconde as pequenas manchas, e todo mundo tem, viu? Eu não sei como é que põe umas bobagens na cabeça, é porque fica se comparando. Todas as pessoas têm pelo menos uma coisinha. Eu queria assim.
Agora, triste que tem gente que começa do pé. Sabe, eu queria ter o dedo igual daquela artista. Eu queria ter a sola do pé igual de fulano. Eu queria ter o calcanhar do cicrano. Eu queria ter a canela igual daquela mulher na televisão. Eu queria ter o joelho daquela artista, quando é a cruz do joelho, que beleza. Eu queria ter as coxas daquela artista lá que pôs a coxa dela no seguro. Todo mundo segura, né? Então tá no seguro. Eu queria ter as nádegas daquela fulana, aquela do Tchan. Aí eu queria ter a barriga do cicano. Eu queria ter o seio de... Você vai virar um monstro. O mito do Frankenstein. Vai ficar tudo costurado. Aí é exagero. Mas não tem nenhuma pessoa nesse mundo que não tem uma manchinha num lugar que não devia ter. Eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo, eu queria ser mais gordo, eu queria ser mais magro. Isso é bobagem. Então, eu até respeito. A pessoa tem uma cicatriz, tem um pelote, tem uma mancha, não se sente bem se expondo para os outros. Ótimo, não precisa expor para ninguém. Mas para o marido e para a mulher, imagina, marido e mulher tem que aprender a brincar com o pelote do outro. Tem uma cicatriz grande, vai assim, lambe em volta, morde. Se é uma cicatriz maior, senta ali, fica, aproveita, senta, descansa ali, depois sai. Marido e mulher não pode ter, meu Deus do céu. Marido e mulher que tem vergonha do corpo um para o outro. Isso é um disparate. Isso é um absurdo. Então tem que brincar com o corpo. É por isso que Deus deu prazer ao casal. Gente, o que você vai fazer no céu se você não sabe brincar? Eu já fiz uma pregação aqui, foi em maio desse ano, sobre a alegria de Deus. E eu dizia que Deus proibiu fazer a imagem dele por isso, porque faz umas imagens muito feias de um Deus brabo, carrancudo. Se eu fosse fazer a imagem de Deus Pai, tem que ser o Pai brincando. Quantas vezes no Salmo diz que Deus ri? Quem não sabe brincar não pode ir para o céu. Olha, Santo Agostinho já dizia: aprendam a dançar, senão vocês não terão o que fazer no céu. Isso dizia Santo Agostinho. Aliás, eu cito um texto dele na primeira página do livro: quem não é espiritual na sua carne acabará sendo carnal no espírito. Então não podemos ter isso. Isso é um absurdo, isso é um disparate. Eu penso que uma das dimensões que o sacramento do matrimônio tem que ajudar é também a cura dos traumas. Quem mais poderá entrar na sua intimidade física do que seu marido e sua mulher? Agora, se vocês não se contemplam, se vocês não amam cada pedaço do corpo, isso é um momento de cura fabuloso. Quantas pessoas que a gente conhece que tinha trauma e vergonha do corpo e perdeu essa vergonha e esse trauma no matrimônio, porque eu achava que a minha barriga era feia, e meu marido adora a minha barriga, faz carinho na barriga. Olha, para que eu vou querer ter uma barriga mais bonita, se a única pessoa no mundo que eu quero conquistar é ele? Já conquistei. Azar dos outros que acham feio, melhora até ela. Obrigado, Senhor. Tomara que todos achassem feio, que aí não corre o risco da tentação. Se o meu marido gostou, louvado seja Deus. Assim também com o seio, assim com as pernas, assim com as verruguinhas, com as manchas, com a compleição física, se é torto para um lado, torto para o outro, se é grande, se é pequeno, isso é tudo bobagem. Você não é feliz com a pessoa que ama você, ou você não acredita que seu marido e sua mulher. Por isso da importância de falar que ama.
Por isso da importância de partilhar o amor, de brincar com o amor. Daí também a honestidade, a sinceridade de marido para com a mulher e da mulher para com o marido. Essa sinceridade cura. O matrimônio precisa ser cada vez mais, especialmente pela sua sexualidade, um sacramento de cura. Ah, padre, e a pessoa que o marido já morreu? Agora, meu filho, você está viúvo? Está viúva? Você é solteirão? Ótimo, você que vai encontrar outro caminho de santidade. Além de chupar o dedo, você não tem mais nada para fazer. Essa ordem é para marido e mulher. Sede fecundos. É um imperativo para você que é marido e que é mulher. Ambos juntos. E aqui tem um detalhe: não se pode usar desculpa, com perdão, não se pode usar como desculpa isso que eu acabei de ler no texto, que os dois formam uma só carne. É interessante que Jesus não diz que os dois são uma só carne. Diz que formarão uma só carne. Ou na tradução de Efésios 5:31, constituirão uma só carne. Porque respeita-se a individualidade masculina e a individualidade feminina. Então, se é uma só carne, no sentido só positivo, eu vou à missa, já que o meu marido não vai, eu comungo e serve para mim e para ele. Enquanto a senhora está na missa comungando para vocês dois, ele está na zona, está lá se relacionando para vocês dois também, viu? A senhora não precisa se unir com ele mais, porque ele já... Isso é um destempero, isso é um absurdo. Formarão uma só carne na medida em que o homem e a mulher se esforçarem. Então, para que eu vou converter meu marido? Basta eu rezar. São Pedro já dizia que a oração do marido pode ajudar a mulher, que a oração da mulher pode ajudar o marido, mas não é garantia de salvação, não. Pode ajudar muito. E há casos em que o marido só se converteu, a mulher só se converteu depois de muitos anos de perseverança da oração do marido e da oração da mulher. Mas Santo Agostinho não ficou santo porque a mãe dele rezou, ficou santo porque se converteu. Para ele se converter, a oração da mãe dele foi fundamental, mas não foi a oração da mãe dele que o transformou em santo. Foi a conversão dele que transformou em santo. Ele teve que assumir o projeto. Assim acontece com vocês. Porque senão, tudo que fizer sozinho, não, eu estou vivendo muito, eu estou bebendo cachaça, a minha mulher também está. A mulher fica bêbada em casa. Isso é um absurdo. Então formarão uma só carne na medida em que cada um se der inteiro. O marido tem que dar-se inteiramente à sua mulher, dar-se inteiro e exclusivamente. É dar-se todo. O catecismo afirma: o amor verdadeiro não tolera ensaio. Se vocês observarem bem na capa do livro, a aliança está em qual mão? Só ver a unha feia daquela mulher lá, que já fala de cuidar dessa unha, hein? Está na mão direita. Olha o dedão. Fosse a mão esquerda, o dedão estava do lado de cá. Por que será que essa aliança está na mão direita? Para lembrar o noivado. E essa é uma ideia que o livro quer lembrar. A ideia de que
vocês não têm um atestado que agora vocês são um do outro para sempre. O catecismo é muito corajoso quando afirma que, e aliás é citado isso na Familiares Consórcio número 56, que está no meu outro livro para família, Famílias Restauradas, que o matrimônio é um sacramento que se realiza progressivamente. Se há um mito que mata o amor, chama-se mito do amor eterno. Eu amo você para sempre, então não amo. O amor precisa ser renovado cada dia. O amor não soma, o amor não é somatória. E se há uma área em que isso está explicitamente claro, é a intimidade, a vida íntima, a intimidade sexual. Cada vez ela é única. Você já percebeu isso? Vocês são casais? Você já percebeu que cada vez que vocês se unem, como o catecismo chama, para a comunhão íntima, palavra bonita, cada vez que vocês se unem para a comunhão íntima, vocês já perceberam que é sempre novo, é sempre nova? Vocês já perceberam que cada relação de vocês é única? Que não dá de continuar daqui 2 dias, 3 dias ou 1 dia a relação que começaram? Que ela é única sempre? Que ela é única, plena e completa sempre? Que jamais deveria se comparar uma com outra? Porque essa é uma marca do matrimônio. Matrimônio é um amor que se renova cada dia. O casal se casa, se transforma casamento em matrimônio todos os dias. O casal que não celebrar cada dia o seu matrimônio, pode ter certeza, em pouco tempo está separado. E poucas dimensões do relacionamento humano causa tanta desgraça quando se frustra do que o matrimônio. O dia que o Brasil fizer uma pesquisa séria sobre esse tema, vão ficar estarrecidos. O Canadá fez. No Canadá, 98% de todos os criminosos condenados pela justiça canadense são filhos de pais separados. Estados Unidos fez uma pesquisa recente. 60% dos casais norte-americanos que se divorciaram do segundo ou do terceiro matrimônio. 60%. Significa o seguinte: todos os homens e mulheres, todos os casais que se separaram e casaram de novo, 60% já se divorciaram. Isso é os Estados Unidos, é pesquisa séria, aonde o problema deles não é econômico, aonde um monte de coisa que é problema aqui no Brasil não é lá. Por que isso? Porque não resolve o problema. Eu largo da minha mulher, eu largo do meu marido achando que o problema está neles. Não, o problema é da minha mulher. Agora eu achei uma mulher maravilhosa. O problema é meu marido. Agora eu achei um marido maravilhoso. E pouco tempo depois, 60% de cada 10, 6 já separou. Porque o problema foi junto, está aqui dentro. Matrimônio não devia de ter segurança, tem estabilidade, mas não devia ter segurança. Tem gente que pensa porque casa agora não precisa conquistar mais. No namoro é sempre conquista. Banho tomado, cheiroso, jeitadinho, fala baixo, escova o dente. Depois que casa, meu Deus, eu tenho tanto dó de certas pessoas. Quando eu vejo uma mulher com um homem desmanzelado, eu falo, aquele bigode amarelo de cigarro assim. Essa mulher é uma heroína. Essa mulher é uma santa.
Uma coisa que eu venho observado muito nos últimos anos é a unha do pé. Nossa. Já pensou? Como é que uma mulher pode beijar o dedão do homem? Com aquela unha assim, que se o sem terra achar, eles montam barraca embaixo lá. Tem gente aí, ó. Não passe perto do acampamento sem terra. Eles vão armar barraca embaixo de sua unha. Coisa feia. Corta isso. Vá numa oficina. Eles têm esse esmeril próprio. Capricha. Jeita. O amor precisa ser cultivado. Eu vou dar-me a alguém, eu preciso estar inteiro para isso. Vocês vão perceber que esse é o enfoque do acampamento e do livro. Do humano para o divino. Do divino para o humano. No matrimônio isso é o tempo inteiro. E eu falo isso em um capítulo sobre isso. Entrelaça-se o humano e o divino. O divino e o humano. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Senhor, dá-nos uma ordem, um imperativo nessa manhã, para que sejamos fecundos. Acontece, Senhor, que olhando para nós mesmos, para as nossas limitações, para as nossas fraquezas e carências, percebemos, Senhor, a nossa incapacidade de sermos fecundos. Muitos de nós, Senhor, não estamos vivendo essa fecundidade. Muitos de nós, Senhor, não externalizamos essa fecundidade, porque há dentro de nós, alimentado pelo egoísmo, pela mentira, pelo fechamento, pelas ilusões, pelo pecado, até pela falta de conhecimento, Senhor. Há uma esterilidade na nossa alma. Nossa alma, Senhor, não reproduz amor. Nossa alma tornou-se estéril. Tentamos exprimir amor com o corpo, mas nosso corpo não tem a capacidade por si mesmo. Ele precisa da nossa alma. E nossa alma, para que seja de fato fecunda, precisa da força do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Pai, nós pedimos agora um novo batismo, um novo Pentecostes, uma nova efusão do Espírito Santo, para que Ele venha fecundar o nosso coração. Põe a mão no seu coração e peça: Espírito Santo, fecunda o meu coração. Espírito Santo, fecunda a minha sexualidade, fecunda a minha genitalidade, fecunda a minha alma, fecunda o meu relacionamento íntimo, fecunda o meu matrimônio. CançãoNovaPlay.com. Assine já!